Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli, Inácio Ferreira, no texto Preconceito Espírita na Sexualidade. Dentro do movimento espírita, sempre vigeu certo preconceito contra os considerados homossexuais, sendo que, segundo o nosso entendimento, o Espiritismo, em sua divulgação, muito deve a esses irmãos e irmãs que reencarnaram vivenciando experiências diferentes. Alguns centros espíritas, dirigidos por espíritas moralistas, sempre censuraram a presença dos homossexuais como participantes em suas tarefas. Para os referidos censores, os chamados gays, não passam de vítimas de obsessão e vampirismo, espíritos em degradação moral, reencarnações invertidas daqueles que se comprometeram gravemente em vidas anteriores no campo da sexualidade. Semelhante hipocrisia é tamanha que, por exemplo, toleram-se os considerados heterossexuais que às vezes entabulam casos de amor psique com os próprios participantes dos centros, deixando as suas famílias por supostas almas gêmeas que se reencontraram. Psique, eu não sei o que significa isso. S-I-C, psique. Não sei. Conhecemos vários casos de abusos sexuais não cometidos por homossexuais, mas sim, em sua maioria, por heterossexuais, em vários centros espíritas, principalmente por aqueles que, escudados em seus possíveis dotes mediúnicos, abusam dos consulentes que os procuram. Para a constatação de tal realidade, basta que se vasculhem os noticiários que têm sido divulgados pelas mídias sociais. Até bem pouco tempo atrás, o preconceito contra os homossexuais era tamanho que ele ou ela não era aceito como médium, nem sequer para trabalhar na condição de médium passista. Não era admitido nas reuniões mediúnicas de desobsessão, dando passividade aos espíritos sofredores. Não estavam à altura de receber comunicados de espíritos considerados instrutores. Não eram convidados para participar do corpo diretor da casa, que às vezes frequentavam por largo tempo. Eram tratados como verdadeiros réprobos, dos quais não se estimava a presença nas reuniões doutrinárias. Não podiam assomar à tribuna para tecer determinado comentário em torno de qualquer tema doutrinário. No máximo, se lhes aceitava a colaboração com baldes, vassouras e rodos, para manter a limpeza do recinto, principalmente das latrinas. Embora o Espiritismo seja uma doutrina que prega o respeito à diversidade, muitos de seus adeptos sempre olharam de maneira enviesada para aqueles que não se consorciaram, especulando seguidamente sobre a sua vida íntima. Entre os cristãos dos primeiros tempos eram incontáveis os que nutriam amor por alguém pertencente ao mesmo sexo, sem que, no entanto, vivessem em regime de degradação moral. Não estamos fazendo a defesa de quem quer que seja, pois que apenas estamos expondo um problema que podemos observar inúmeras vezes através da palavra e das atitudes dos considerados heterossexuais moralistas. A interpretação de muitos espíritas, inclusive alguns de certa cultura acadêmica, com livros publicados de inversão reencarnatória dos homossexuais ou expiatória dos deslizes por eles cometidos, é tacanha porque demonstra grande desconhecimento das diversas experiências que o espírito carece de vivenciar em sua jornada evolutiva. A verdade é que todo espírito, esteja ele deve ser encarnado ou não, também possui características homossexual, porque o espírito é pansexual, é encarnado como homem ou mulher, e não raro transitando de uma condição sexual para outra, sem significar, no entanto, que esteja em atividade na sexualidade que o caracteriza. Muitos homens e mulheres se mantêm a existência inteira na castidade, mesmo sentindo atração física e espiritual por alguém que esteja ou não estagiando em seu mesmo gênero.
Infelizmente, os homens na Terra são incapazes de pensar em outros termos de aproximação íntima entre duas pessoas que não sejam o interesse sexual, quando muitos se aproximam para realizações que fazem a humanidade progredir. Olha, gente, vamos lá. Dá pano para manga isso, porque vai do conhecimento de cada um, do grau de evolução, né, de conhecimento de cada um. Eu parto do princípio seguinte: o homossexual, ele não é de forma nenhuma um ser, uma pessoa, um espírito menor, inferior a quem quer que seja, ponto, né? O homossexual ou o hétero, ele tem uma disposição sexual para determinado tipo de sexo. O hétero, ele quer alguém que seja do sexo oposto que ele, para ter uma convivência sexual ativa ou não. O homo pode acontecer a mesma coisa, ele pode querer alguém do mesmo sexo que ele para ter uma convivência sexual ativa ou não. Até aí, ponto. É o que cada um faz na sua intimidade, não diz respeito a ninguém. E isso não faz uma pessoa ser mais elevada ou menos elevada, porque o hétero pode ter uma série de defeitos que o homo não tem. Não é uma questão sexual ou de opção sexual ou de sexualidade. Quando se fala de desenvolvimento moral, não está atrelado a sexo de ninguém, a sexualidade de ninguém, a escolha, a opção sexual de ninguém. Evolução moral é espírito. O espírito vivenciou várias jornadas e nessas jornadas, através das suas livres escolhas boas, fez ele progredir. Através das suas escolhas ruins, fez ele se atrasar. Ponto. Aí falar que em casas espíritas existe o preconceito, ora, todos os lugares têm preconceito, todos os lugares têm preconceito. Por quê? Porque vai da moral do homem. Não vai da sexualidade do homem, não é o hétero que ataca o homo, porque o homo também ataca o homo, o hétero ataca o hétero. Não é uma questão de sexualidade, de opção sexual, é uma questão de moral. Então, preconceito existe de todos os tipos, inclusive nessa questão da sexualidade. Gente, eu tenho poliomielite, eu entro naqueles Tinder da vida. Porque eu não saio, eu não ando por aí afora. E antes, quando eu andava, eu também não saía procurando ninguém na rua. O que eu faço? Estou aqui na minha casa, na minha comodidade, eu ligo lá no aplicativo, bato papo com um, bato papo com o outro e tal. Nessa daí eu tirei 3 namorados do Tinder. 3 pessoas que eu conheci através de um aplicativo. Cada um utiliza da sua maneira. Eu utilizo para conhecer uma pessoa e para ter um relacionamento sério. Ponto. Então tem gente que fala, credo, Tinder, não sei o quê. Eu falo, olha, preconceito também. Então, preconceito tem de tudo que é tipo. E quando eu entro lá, que eu coloco no meu perfil, que eu tenho poliomielite, eu não sou deficiente. E mesmo que fosse, não dá o direito de ninguém me menosprezar por conta disso. Mas o fato de eu colocar que eu tenho poliomielite, que é uma comorbidade que me impede de andar na areia da praia, por exemplo. Eu perdi músculo, eu não posso andar na areia. A última vez que eu andei na areia da praia, que eu fui tentar fazer o gosto de um namorado, porque nem andar na areia eu gosto, mas eu fui tentar fazer o gosto de um namorado, eu torci meu pé, porque eu não tenho firmeza no meu pé. Aí quando eu conto essa pequena historinha para alguém lá no aplicativo, a pessoa fala, ah, tá, foi bom te conhecer, depois a gente conversa mais. Mentira, ele vai me bloquear, vai embora. Porque ele tem o preconceito do quê? Aquela mulher não anda. Não sabe nem aonde eu ando, como que eu ando, como é que é a minha vida, mas o fato de eu falar que eu não ando, que eu não piso na praia, numa areia de praia, a pessoa já corre de mim. Então, preconceito tem de tudo que é jeito. Tudo que é jeito que vocês podem imaginar. Na sala de aula, um menino não podia usar um lápis cor-de-rosa, que hoje é a coisa mais normal do mundo, ó. Esse daqui eu não sei nem como que é o nome, esse aqui é Molin Office, mas tem da Faber, que é a marca mais famosa, é a Faber, né? O moleque chega na sala de aula com um rosinha desse aqui na mão, às vezes é um lápis que a professora tem. Ele chega lá e fala, professora, hoje eu tô sem lápis. A professora pega um rosa desse aqui, dá na mão dele, todo mundo já fica. Ai, florzinha, ai, ele é menininha. Então, o preconceito tá dentro de cada um na sua moral. Quando alguém me deixa falando sozinha porque eu tenho poliomielite, o erro tá em mim? Não, tá no erro, o erro tá no coração do outro, porque ele não tem o mínimo de empatia, ele tem preconceito, ou seja, ele não tem conceito nenhum das coisas, ele não tem conhecimento.
E ele corre porque ele assusta, porque ele tem medo, porque ele não sabe o que é. Então, coitado daquele que está correndo, porque o que tem sabe o que é e sabe lidar. O garoto que pegou o lápis cor-de-rosa que a professora deu porque ele não tinha um outro, ele está dando graças a Deus que ele tem um lápis. Porque a professora deu o lápis para ele, que na casa dele ele não tinha dinheiro para comprar. Agora, aquele que ficou enchendo o saquinho do Zezinha lá, que tinha um lápis cor-de-rosa, aquele ali, coitado dele moralmente, ele pode ter tudo na casa dele, mas ele não tem amor. Então, é tão... né? É um debate assim que eu não quero entrar nessa questão assim, homo tem direito e hétero. Não, eu não quero de direito, eu não tô falando de social, eu tô falando de espírito mesmo, de evolução moral. Então, para mim, tanto faz o que a pessoa faz no quarto dela, ou se ela não faz no quarto dela e ela tem um interesse, aquele que é próximo do mesmo sexo que ela, ou não. Se ela transa ou não transa, se ela vai ter uma família, se ela não vai ter. O que cabe a cada um de nós na sociedade, de verdade, é usar um pouquinho mais a palavra respeito. E aí, quando ele cita aqui no texto que tem casa espírita que só dá um balde para um homossexual, desculpa, eu discordo. Pode ser que tenha. A casa por onde ele passou, ele viu isso. Mas por onde eu passei, eu não vi diferença nenhuma entre o branco, o negro, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o homo, o hétero, a mulher, o homem, a criança, o velho. Por onde eu passei, os centros que eu passei, eu vi acolhimento, eu vi amor. Eu vi ali cristãos, pessoas que tentam seguir Cristo, independente de onde elas partiram. Porque dentro de uma casa espírita vem gente da Umbanda, vem candomblé, vem o evangélico, vem o católico. Dentro da casa espírita vem todos os tipos de raça e religião. E inclusive conceitos políticos. Dentro da casa espírita tem os que são da direita, os que são da esquerda. Então, assim, o que vale dentro de uma casa espírita? Acolhimento. O que vale dentro de uma casa espírita é esse olhar terno, como Jesus olharia cada um de nós. E por mais dificuldade que nós tenhamos na sociedade de conviver com as diferenças, o centro espírita, a doutrina espírita, eles passam para a gente justamente uma conduta moral e ética de boa convivência. Então, a boa convivência não dá mais para um e tira do outro, pelo contrário, realmente são tratados todos por iguais. São tratados todos com respeito, com ética, com carinho, com acolhimento, porque o hospital espiritual que nós temos, ele chama Centro Espírita. Ali ninguém está para julgar, ali nós estamos para socorrer. E o que é o homo, ele não é para ser só socorrido, porque o hétero também não é só para ser socorrido. Vai chegar um momento que esses que são socorridos na casa espírita se tornarão aqueles que vão socorrer. Eles vão estudar, eles vão crescer na doutrina e lá dentro eles vão ter a possibilidade de passar para outras pessoas o que eles receberam. Então, assim, o texto, ele vai levando a gente para um entendimento que esse preconceito espírita, né, é só a respeito da sexualidade. O preconceito está em tudo, tudo, tudo. Na casa espírita, por mais que tenhamos lá pessoas que são acolhedoras, vão aparecer pessoas também para tumultuar. Se a gente pegar o livro lá, Aconteceu na Casa Espírita, vocês vão ver o que os espíritos são capazes de fazer para tumultuar todo um centro espírita, pegando assim os defeitos, os pequenos defeitos de cada um, as brechas que cada um vão dando. E brechas do quê? Da sexualidade? Da cor? Da raça? Da religião? Não, da moral. Então, cabe a nós pegar um texto como esse aqui e entender da seguinte forma: preconceito tem sim em todos os lugares, apesar de eu não ter visto isso acontecer numa casa espírita, eu também não duvido que ocorra. Tem aí médiuns que estão sendo processados, alguns estão sendo presos, porque sucumbiram, porque aliciaram, porque molestaram, porque fizeram coisa errada durante o seu trabalho. São pessoas que sucumbiram, são espíritos que têm uma grande moral, porém caíram nas tentações, caíram nas brechas que, infelizmente, o ser humano pode cair a qualquer momento. Eu posso estar aqui falando toda calminha com vocês nesse momento, desligar o celular, acontecer alguma coisa que me deixa brava e soltar 1000 palavrão. Do nada a gente pode sucumbir. Quem sou eu para jogar pedra naquele que sucumbiu também? Eu estava fazendo uma análise hoje de manhã, né?
Eu vi alguns vídeos sobre política hoje de manhã e eu falando, meu Deus do céu, que país é esse, né? Nós estamos sempre enfiados em corrupção, sempre enfiados em denúncias que acabam dando em nada, que o cara vai preso e daqui a pouco tá solto, ou então nem vai preso, paga uma propina lá e acaba. E eu falei, Senhor, como é que eu posso orar? Porque no Evangelho, no Livro dos Espíritos e todas as obras espíritas, eles dizem pra gente, esses que estão falhando, principalmente na organização de um país, na organização de estados, que estão ali representando um povo, que tem toda a chance de alavancar uma sociedade, eles estão fazendo um sistema contrário, esses caras precisam de mais de prece. Aí naquele momento que eu estava vendo aqueles vídeos, eu falei, Senhor, tô sucumbindo, desculpa, eu não tenho moral para isso, eu não consigo orar para uns caras desses, ainda não consigo, desculpa. Eu vejo as coisas que eles falam na cara dura, estão mentindo, estão usando todo um sistema a favor só deles. E o povo aqui passando miséria. A gente vê gente na fila de SUS esperando um momento para fazer uma cirurgia de catarata. Sendo que em outros países isso daí é como se fosse uma vacina de gripe. Tem assim a rodo e atende todo mundo. E a gente não, né? Eu tava vendo um amigo meu fazendo um vídeo sobre impostos, tal, e eu falei assim, verdade, sabe? A gente paga imposto para tudo, uma bala que a gente compra, a gente paga imposto e depois paga mais imposto e não vê esse dinheiro voltar em forma de educação, saúde, segurança, que são os pilares de uma sociedade, fora os outros serviços. Então, assim, é difícil a gente orar pelo que é ruim, né? E aí é que tá, mostrando esse lado da Patrícia, mostrando esse lado que muitos de vocês que me ouvem devem ter, qual de nós não tem preconceito? Qual de nós ainda não estamos com um pezinho lá embaixo? Do preconceito, da falta de moral, ainda buscando alicerçar os nossos conhecimentos em prol de nós e dos outros. Qual de nós? Todos nós. E é diversos assuntos, não é só esse. O livro parece que ele aborda muito essa questão da sexualidade. E como eu falei, se esse livro cair nas mãos erradas, gente, nós já estamos vivendo um caos na sociedade com essa questão de sexualidade. É um tal de... Ontem foi postado, eu vivo em rede social, ontem foi postado lá uma piadinha lá, que é preconceituosa, ao mesmo tempo é de alerta, né? Do tipo assim, nós temos dois gêneros, homem e mulher. Nós temos o homossexual, que é dois tipos de homossexual. É o que gosta de homem, que gosta de homem, e mulher que gosta de mulher. Agora, todo o resto que inventaram é promiscuidade pura, né? E como é que nós vamos, enquanto família, enquanto uma estrutura familiar, você chegar no teu filho e falar para ele assim, o que você quer ser? Tem lugar por aí que tá assim? O que você quer ser quando crescer? Você quer continuar sendo homem ou você quer mudar seu nome? Você quer colocar roupa de mulher? Uma criança. Então, dependendo daquilo que a gente lê, se a gente interpretar para o lado que a gente quer, é uma literatura que em mãos erradas ela pode realmente fortalecer, inclusive, coisas que hoje estão passando da conta. E não é moralismo, porque eu não tenho nem moral para ser moralista. É uma questão de bom senso. Foi triste demais para mim, há uns anos atrás, eu era noveleira, assistia tudo que é novela que passava numa emissora, e eu tô na sala de aula, chega uma menina de 8 anos perto de mim e fala, professora, quando eu crescer, eu não quero ter peito. Eu vou cortar meu peito porque eu vi que pode cortar peito, então agora eu vou cortar peito. E aí, 8 anos de idade, foi uma das primeiras situações que eu me vi assim, que eu não sabia como lidar. Eu falei para ela, menina, não tem como você cortar seu peito. A tendência é crescer, você vai crescer e vai desenvolver. Como é que eu ia ter uma conversa dessa com uma garota de 8 anos? Tá? Nos parâmetros curriculares que a gente deve falar de sexualidade, sexo com criança, mas dentro de um contexto. A menina me pegou de surpresa, eu não tinha contexto nenhum ali na hora. Eu falei, eu sou professora, como é que eu vou chegar nessa menina? Como é que eu vou falar para ela que o processo natural é o peito crescer e tudo mais? Aí eu tive que chamar os pais, fazer uma reunião, desliguei essa emissora, nunca mais eu liguei TV aberta. Eu prefiro não ouvir, não ver, para não falar. Então, nunca mais eu assisti, não sei o que passa nessa emissora mais, já tem anos isso.
E fiz uma reunião de pais e conversei com os pais. Posso falar as claras com essas crianças? E vocês, pelo amor de Deus, façam o mesmo. Desligue a televisão. Se for ficar perto da televisão, fica vocês colado no filho. O que passa na televisão vai dando explicação. Porque a questão não é o preconceito. São os valores serem trocados dentro da sua casa. E se você não tomar cuidado, a criança está sendo educada por aqueles padrões novos que estão chegando e que são contra realmente a família. E não é uma falsa moral. Nós precisamos do alicerce família. Já pensou a sociedade sem família? Cada um faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Que nem eu falei, eu entro nesses sites de relacionamento, às vezes eu converso com pessoas que, poxa, parece que eu cresci junto. Tem a mesma conduta, né? Tiveram professores bons como eu, falam sobre coisas de família, mas tem outras pessoas que eu não sei, parece que saíram dos quintos, porque vem com uma conversa do tipo assim, tudo pode, faz quando quer, com quem quer, sabe? Aí eu fico imaginando pessoas desse nível, elas estão ali na televisão e elas estão passando essa imagem para as crianças, que tudo pode. Que pai e mãe não mandam nelas depois que elas crescerem, que elas vão poder fazer tudo o que elas querem. E elas não veem a hora de confrontar com pai e mãe e começar a fazer tudo aquilo que elas realmente desejam. Que na cabeça de uma criança imatura é soltar a boiada, né? Então o que ainda segura essa boiada é a família. Se não tiver uma estrutura forte de família, realmente o gado estoura. Então nós temos que ter um bom senso. Não é sexualidade, não é a cor, não é a religião, não é a altura, não é o peso. Não é nada disso que faz o ser humano. O que faz o ser humano ter cargos, ter atividades, ter responsabilidades dentro de uma casa espírita é a sua conduta moral. E quem tem a obrigação de ver essa conduta moral dos seus participantes é o presidente. Olha só o peso que tem um presidente no centro espírita. Ele, através dos trabalhos que são dados na casa, ele tem que observar os seus trabalhadores, ele tem que saber conversar com os seus trabalhadores, ele tem que dar a devida importância aos seus trabalhadores e colocar todos para trabalharem de uma forma acolhedora, de uma forma responsável, porque ali dentro do centro espírita não é à toa que ele recebe o nome de hospital espiritual. Ali se propõe acolher, ali se propõe ajudar, ali se propõe a você passar conhecimentos. Ali não é um lugar que é igual a qualquer outro. O centro espírita é muito especial para a gente poder colocar ele assim numa visão de social. Ele não é só uma visão social. Né? Dentro do centro espírita existe o centro espírita espiritual que também acolhe os desencarnados. Então não é uma coisa assim para a gente falar de sociedade, de regras de sociedade, de preconceitos, de moral de uma sociedade. É um tema que vai muito além. Não dá para ficar numa visão pequena de células, né? De famílias, do social em si. É algo muito grande. Nós sabemos que no plano espiritual o espírito não tem sexo. Ponto. Só que ele encarnado ele tem. Ele encarnado ele pode ou não se envolver com alguém do mesmo sexo ou não. Mesmo que ele seja hétero e conviva sozinho com pessoas de diferente sexo, né? Mesmo que ele seja homo e conviva com uma série de pessoas do mesmo sexo e que ele não tenha nada encarnado, não faz diferença nenhuma uma coisa da outra. O que vai fazer diferença para o cara ser um trabalhador da casa espírita é ele ter uma conduta reta, ele procurar ser uma pessoa boa, ele procurar ser uma pessoa ligada aos estudos da doutrina. Eu fui pedir uma vez para dar passe no centro espírita que eu me formei. Eu falei assim, olha, eu estudo de segunda a sexta, né? Eu estou sempre procurando estar em prece, eu procuro sempre estar andando na linha. Eu posso vir dar passe de vez em quando? Aí falaram para mim, não. Eu falei, uai, mas eu não faço nada de errado. Não, Patrícia, melhor não. Você teve a formação aqui e tudo, mas de vez em quando não. Para trabalhar na casa espírita, você tem que estar aqui sempre.
Você tem que estar sempre sintonizada com o plano espiritual que trabalha com a gente, porque você vem de vez em quando dar uma quebra. Olha só. Então, o centro sério, eu não acho ruim, não. O centro sério, ele faz isso. Para a pessoa trabalhar na casa espírita, não interessa nada. Se ela é manca, se ela é saudável, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é da direita, se ela é da esquerda, se ela é preto, se é branco, se é alto, se é magro, se é homo, se é hétero, não interessa. Interessa que ela esteja engajada nas atividades do centro. Interessa que ela esteja ali praticando dia a dia os estudos e a parte de mão na massa, né? Os trabalhos da casa espírita, que ela seja uma pessoa frequente, que ela tenha uma certa moral para trabalhar na casa. Também não vai ser uma pessoa, ela é só boa, então vamos trabalhar aqui. Não, pode até começar pelos baldes, pode começar pela fluidificação de uma água, vai estudar para dar um passe, vai trabalhar no grupo mediúnico, vai dar palestra, até chegar lá na presidência, que a presidência não é o sonho de consumo de ninguém, não, porque a responsabilidade é muito grande. Quem quiser ser presidente de um centro espírita tem que saber que tudo que está ali está na mão dele, não é o status, não é o poder, porque não tem poder de nada. Só tem dívida para pagar, porque vive de caridade, a casa não tem um recurso financeiro, tem que estar sempre lutando para ter dinheiro para pagar uma água, uma luz, fazer uma reforma, trocar um vidro. E além de tudo, ainda tem os trabalhadores que vêm cada qual de uma casa diferente, de um jeito diferente, com todos as suas distinções. E o presidente tem que colocar ordem em tudo isso. Então, ser presidente de casa de centro não é muito vantajoso, não. Mas tem gente que quer, tem gente que nasceu para isso, tem gente que tem missão para isso. Então, essa questão do preconceito, eu vou colocar assim como uma questão espiritual, né, de moral e não de sociedade, porque esse preconceito não é só sexual, tem preconceito de tudo que é tipo. E cabe a gente, né, saber lidar com as diferenças de uma maneira educada, de uma maneira respeitosa, tendo empatia pelo próximo, sim, mas sem exaltar quem é isso, quem é aquilo, porque todo mundo tem a sua sombra, porque tem árvore para todo mundo, né?